trabalho no departamento fiscal, tá? Sou coordenador junto com a Giane, nossa gestora Karina. Eu vou estar passando para vocês a apresentação do bloco K, passando algumas informações de como que é preenchido, a obrigação, prazo, informações do bloco K, layout e a estrutura, e os prazos e a multa, né? A omissão da falta de entrega, o que isso traz de responsabilidade para a empresa, o que isso traz de responsabilidade para o escritório. Eu vou estar definindo vários pontos aqui, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, se vocês quiserem estar anotando, no final da palestra eu vou estar, a gente vai estar tirando algumas dúvidas. Se for pertinente ao que eu estou falando, do bloco, alguma informação que é bom vocês ressaltarem no momento que eu estou explicando, vocês podem levantar a mão, que aí a gente vai tirando as dúvidas, sabe? Com o próprio bloco ou as informações que estão dentro do que eu estou passando para vocês, certo? Bom, o que é o bloco K? O bloco K é uma nova responsabilidade das indústrias e dos atacadistas, certo? Ele é o objetivo dele, na realidade, é entregar as informações, primeiramente, da classificação dos itens do estoque em si, das indústrias, dos atacadistas, e informar para a Receita como é classificado e como a informação da indústria é definida para a Receita, certo? Hoje o bloco H não atende as informações necessárias, certo? Porque o bloco H é a informação do estoque, também vai no SPED fiscal, tá? Mas ele não atende as informações necessárias para a Receita entender o que a indústria faz, certo? Para entender a informação e a transformação do produto dentro da empresa. Então, esse é o objetivo do bloco K, a Receita vai entrar na empresa e entender o processo da empresa, certo? No começo, não está obrigado as empresas, tanto o atacadista, porque o atacadista não tem um processo de produção, ele tem um processo de classificação das formas de repasse, né, da mercadoria. Só as empresas que são indústrias vão ter que entregar o bloco de informação de estoque no começo. Depois, conforme eles forem modificando, certo? Eles vão estar definindo os demais blocos para poder acessar, né, os blocos e entender o processo de produção da empresa. Até o momento, até 2022, eles vão estar colocando todos os demais blocos, certo? Eu vou estar mostrando para vocês os blocos, depois detalhadinho, qual a responsabilidade da empresa, qual a responsabilidade do escritório, tá? E a informação que vai dentro do bloco K, ela vai ser entregue no SPED fiscal, certo? Então, a estrutura do bloco K, que a gente vai pedir para vocês entregar sempre para a gente, vai ser em modelo e molde do SPED fiscal. A gente não tem como aceitar outra forma, porque não tem, como posso dizer para vocês, não tem uma estrutura que a gente pode modificar para poder atender essa demanda, certo? Então, dentro do SPED mesmo, ele define alguns pontos importantes. Ele define tipo de produto, ele define como aquele produto é classificado na empresa, o próprio código da empresa e a descrição do produto, certo? Então, quais empresas precisam entregar, certo? Como que é definido a obrigação para você poder atender esse bloco? É definido pelas indústrias dos quinais do grupo da divisão 10 a 32. Então, se vocês tiverem tanto secundária, quinais secundários, atividade secundária, como a primária, dentro desse grupo, dessa divisão, vocês já são obrigados a entregar, certo? Lembrando que, se você não está ativamente com o KNAI, mesmo assim, certo? Fazendo ativamente aquele processo de industrialização ou processo de atacadista, mesmo assim você é obrigado a entregar as informações do seu estoque, certo? E do grupo do 462 a 469 dos atacadistas. Então, se você está dentro desse grupo, mesmo que vocês não façam o comércio atacadista, façam varejista, vocês são obrigados a informar, mesmo assim, o estoque do bloco K. O grupo que vai entrar agora foi definido exatamente pelo faturamento, certo? O faturamento, já algumas empresas, desde 2017, já estão entregando o bloco K, então não vai prorrogar, tá? Porque o bloco K já está em funcionamento. Então, as empresas que vão entrar agora são as demais empresas que faturaram, né, até 78 milhões, certo? Durante o período, dentro dessas divisões e esses grupos de KNAI, certo? E as empresas, elas vão ter que atender essa demanda, certo? Com um sistema, certo? Então, o sistema ele vai definir para você quais as informações que você vai colocar nele, certo? Do bloco K. Algumas informações vão estar presentes nas atualizações, conforme for atualizando o sistema, elas vão estar presentes e elas vão aplicar erro para a gente. Então, quando a gente importar o bloco, né, dentro do nosso sistema para passar para o validador, ela vai apresentar alguns erros. Isso a gente vai se adequando até a Receita passar o sistema final do bloco K, certo? Então, conforme for apresentando os erros, a gente vai estar retornando para vocês as informações.
eles corrigem e mandam para a gente de volta. Falta de entrega ou omissão. Esse aqui é um detalhe importante, porque muita gente pensa que não entregando o bloco já vai aplicar multa na hora. Não é assim que funciona, certo? Como que funciona a parte de pegar a ocorrência da falta do bloco? O fisco ele tem que identificar que o seu sistema, certo? Quando você passa o variador, o seu sistema está sem o bloco dentro desses grupos, dessas divisões que eu falei para vocês, que são as divisões da indústria e do grupo atacadista. Se ele identificar que está sem o bloco, ele já pode aplicar a penalização no momento, certo? Tem fiscais que dão prazo para você regularizar, tem fiscais que já aplicam no momento. A maior parte deles, agora, principalmente com a inclusão de várias empresas, vão aplicar no momento, tá? Como que é definida a multa? Caso você não entregue a obrigação dentro do prazo, você tem a multa da falta da entrega, que é R$500, certo? Então, o mínimo que vocês vão ter que pagar, caso vocês não entreguem a declaração, é R$500, que é a omissão da declaração, ou a falta da entrega. Se por acaso vocês informarem o estoque, parte dele, e ficarem faltando o restante da informação, e o fisco identificar isso, vocês podem correr o risco de pagar de 1% a 3% sobre o valor da diferença ou o valor total do seu estoque. Então, a multa fica bem pesada, certo? Se ela identificar a omissão, ela pode aplicar até uma penalização maior do que isso, chegando até 5%, certo? Depende da forma em que a empresa trabalha, o tamanho do estoque e para quem ela trabalha, certo? Então, essas informações vão ser pegas pelo fisco pelo processo da operação. Como que funciona isso? Se o fisco identificar uma operação incorreta, ele vai até a empresa, normalmente ele vai sempre primeiro no destinatário, ele identifica a falta da informação no remetente e ele vai aplicar a multa lá no remetente. Se caso a operação, né, que está identificada está omitindo alguma coisa, ou seja, aquela venda que vocês fizeram, seja na industrialização, no atacadista, se a operação final está registrada como venda, o fisco vai na sua declaração e não encontra aquele produto, ou é porque você trabalha por ordem, compra, certo? Compra a ordem de venda, certo? Ou vocês não estão identificando o estoque. Então eles vão mandar a informação para vocês poderem saber se aquele produto está dentro do espectro do bloco K mesmo, ou se vocês não têm o produto, certo? Então é dessa forma, mais ou menos, que o fisco, é claro que existem várias formas de o fisco poder identificar, mas essa é a mais comum, certo? Ele vai pegar pela operação, a operação ele vai identificar ou no SPED do destinatário, né, da pessoa que comprou, ou no SPED da pessoa que vendeu ou fez um processo de repasse, de qualquer informação que passe informação, pode ser industrialização, pode ser até mesmo uma remessa simples. Se ele identificar a operação incorreta, ele vai identificar o SPED também como uma omissão, certo? É importante dizer que, se caso sua empresa possui os quinais dos grupos, tanto da divisão da indústria quanto da divisão dos grupos, ele pode pegar pelo KINAI, tá? Então, se você, por acaso, não informar o estoque correto ou omitir o estoque, não informar o estoque, principalmente agora, de início, eles vão checar o KINAI, vão verificar que tem KINAI, provavelmente eles vão aplicar a multa, certo? Porque a identificação que eles fazem lá é exatamente pela atividade da empresa, certo? Alguém tem alguma dúvida referente à multa, penalização? Porque essa penalização, tá, ela vai ser identificada pela Receita e vai ser aplicada direto no imposto fiscal, tá? Ou, dependendo da forma que o fisco pegar, ele vai repassar como carta para a empresa, até mesmo pelo correio eletrônico, certo? Tem que ficar muito atento, principalmente, pelo processo de instrução que vocês fazem. Então, se vocês têm que acompanhar o processo completo, tá? Desde quando o produto vem do seu terceiro, se ele vem de uma forma correta para vocês classificarem, certo? E algumas vezes, dependendo da pessoa que você compra, pessoa jurídica, ela vem com classificação errada, certo? E o fiscal pega lá na frente o erro, aplica a multa nela e vem cobrindo todo o processo. Se ele identificar problema, ele vai aplicar tudo, novamente a multa para todo mundo que está no processo, tá? Então tem que ficar muito atento de como vem a nota para vocês, certo? De como vocês vão continuar essa operação, como vocês vão identificar essa operação dentro da empresa, certo? E o estoque, ele é sempre visado para a empresa, tá? Então, toda vez que você recebe um produto, você vai classificar com os produtos da empresa. Se vocês tiverem uma classificação diferente, dependendo da forma que vocês podem fazer, vou dar um exemplo para vocês. Chega um produto, certo? Você vai classificar o código do fornecedor, porque aquele produto ele vai ser industrializado.
certo? Então você vai classificar com o código do seu cliente para identificar melhor o produto para você poder devolver para ele. Esse código, você vai ter que classificar ele conforme a operação, certo? E conforme você identifica ele dentro da sua empresa. E devolver da forma correta também. Então, essas operações, caso vocês possuam alguma dúvida, você pode estar entrando em contato, tá? E a gente vai acertando conforme for precisando. O registro do bloco K. O bloco K é composto por divisões. Como eu falei para vocês, existem várias divisões dentro do bloco K. A divisão principal é a divisão onde eles vão informar estoque, vão informar valor agregado do produto, vão informar quantidade e o tipo do produto, certo? Essas são as informações as principais, que é basicamente o que vai entrar agora de imediato. Futuramente, o que ele vai identificar? Ele vai identificar serviços que vocês colocarem dentro do processo de industrialização. E isso eu estou falando para 2022, tá? Não tem nada agora que você vai ter que informar, certo? Que coloque um processo de industrialização da empresa, tá? Não vai informar agora. Esses blocos vão entrar, só estão provisionados para entregar quando todas as empresas obrigadas a entregar o bloco K lá em 2022 forem identificar o arquivo, certo? Então, esses blocos de processo de industrialização vão entrar depois. Então, voltando no processo de produção, vocês vão informar o processo de produção, vão informar o que é o item, certo? Como você faz, como que funciona aquele item dentro da empresa, certo? Serviços que vocês colocarem dentro do processo de industrialização e também o matéria-prima transformado para encontrar o produto final, certo? Ou produto em inauguração, ou produto acabado e assim por diante, certo? Os blocos que vão ser entregues agora pelo SPED fiscal vão ser o K001, K200, K280 e o K990. O K001 ele vai informar para vocês total de valor agregado e as informações que vão dentro do bloco. Então é um resumão, certo? Na hora que você abre ele, vai estar valor agregado, quantidade de estoque, vai estar informado o período, a apuração, certo? O K200 é o bloco efetivo dos produtos, ou seja, ele vai estar identificando os produtos dentro da empresa, vai estar classificando eles pelo código, descrição, quantidade, valor agregado do produto, valor final, tipo de item, vai estar todas as informações lá. Então, tudo que vocês tiverem dúvida, vocês vão conseguir encontrar, ou problema, vocês vão conseguir encontrar no K220. O K280 ele é uma correção. Então, como que funciona o 280? Vamos supor que no período vocês tenham feito a configuração tudo certinho do sistema e colocado um produto como matéria-prima, certo? Quando vocês forem identificar esse problema, que ele não é matéria-prima, e já passou 3 meses, vocês estavam classificando como matéria-prima, ou o valor estava errado, a quantidade estava errada, vocês podem corrigir. Como que vocês fazem isso para poder corrigir essa operação? Vocês vão informar no período, certo? Então vamos supor que lá em janeiro agora, vocês coloquem o produto com a quantidade, ou descrição errada, ou até mesmo o tipo do produto estava errado, e vocês conseguem identificar isso só em abril. O que vocês vão fazer? No arquivo de abril, certo? Vocês vão identificar o período de janeiro, desde janeiro, o que precisa ser corrigido. Descrição, código, medida de unidade, ou até mesmo o tipo do produto, certo? Então, esse K280 serve como um reajuste do estoque. Você tem que informar o período que estava incorreto, que você reajustou, para acertar todos os demais períodos. O fiscal, ele não vai pegar, tá? Normalmente o fiscal nunca está trabalhando com a fiscalização. Ele vai pegar do bloco K, ele vai pegar o período inteiro e transmitido até a técnica de que é a técnica de exercício, que é o exercício hoje de 2019. Então, ele vai pegar o exercício completo. Ele vai identificar de trás para frente se teve algum registro no K280. Ele identificando o registro do K280, ele fala assim, ok, esse registro ele corrigiu nesse período, então, desde o começo daquele período, que ele pega a data, né, ele vai vir verificando se está ok. Se por acaso você informar o registro incorreto, no período incorreto que teve a alteração, também é passivo de aplicação de multa, tá? Porque você está omitindo informação, certo? E o K990, ele é o registro totalizador, então ele vai dar todos os totalizadores lá, certo? Tudo que é total de blocos, o K990 ele vai estar identificando. Quantidade de linhas no próprio arquivo, outras informações pertinentes a valores e assim por diante. Essas informações dos blocos, são as principais, elas vão entrar agora. E o formato que vocês vão mandar para a gente, os principais que vocês vão ter que atender são esses aí, certo? De preferência, sempre atender certinho todos os campos do K200, certo?
Porque o K200, dentro dele, tem um layout, certo, do sistema, em que vocês vão identificar certinho o código, ele vai dividir por barras, né? Você vai identificar o código, a descrição, o valor, a quantidade, então ele vai estar tudo separadinho para vocês por bloco. Vocês conseguiram identificar pelo sistema, o sistema que vai gerar para vocês o arquivo, né? Conseguiram identificar onde que está dentro do sistema, depois é só conferir para ver se está tudo ok, certo? Em relatórios que vocês tinham no sistema, para ver se está tudo ok, a classificação e a forma em que ele está descrito. Vocês têm alguma dúvida referente aos blocos? Tem não sei, alguma opinião? Não? Então, o que deve ser escriturado no K, 220, certo? O SPED fiscal, ele identifica o produto pelo código de classificação dele, certo? Os tipos que você vai informar no registro são esses, certo? Matéria-prima, mercadoria para revenda primeiramente, né? Matéria-prima, embalagem, produto em processo, produto acabado, subproduto, produto intermediário, outros insumos. Aqui entra a questão da empresa, tá? Não tem nada por lei, tá? Definido que aquele produto na empresa, ele é matéria-prima. Tá? A Receita, ela deixa aberta para a indústria identificar, certo? Para poder passar para a Receita Federal. Então a Receita Federal falou assim, não, isso daqui é matéria-prima para vocês. Não, eu não vai fazer dessa forma. Isso daqui é produto acabado. Não, porque a empresa é particular da empresa, a empresa tem cada forma de identificar aquele produto, revender, produzir, e você vai ficar responsável por identificar. Caso tenha alguma dúvida, é só seguir uma lógica, certo? De classificação. Se a mercadoria para revenda você vai comprar, não vai modificar nada e vai revender, só vai embalar, só vai colocar algum aspecto da própria marca, seria a revenda, certo? Você não vai modificar nada do produto, então você vai classificar ela com código 00, certo? Isso é principal para o pessoal que é indústria, comércio ou para os atacadistas, certo? Então, identifica sempre como 00. Dentro do seu sistema, ele pode ser que ele não mostre os códigos ali do lado, mas ele vai identificar o produto e vai transformar a identificação do produto no código que vai gerar do SPED, certo? Então, quando vocês entrarem dentro do sistema, vocês vão classificar da forma em que vocês identificam o produto, e ele, quando você transformar a informação para o bloco K, o arquivo gerador do SPED, ele vai identificar ali com aqueles códigos, certo? Matéria-prima é simples, né? Tudo que você vai incluir no produto acabado ou semi-acabado e afins, certo? Embalagem. A embalagem depende muito da forma em que você for entender ela, certo? Por quê? Algumas vezes a embalagem é matéria-prima, outras vezes não. Então, quando você identificar aquela embalagem, ela vai ser mesmo para embalar alguma mercadoria e não fazer parte do produto final, como faz para descobrir isso? Se a embalagem ela é um saco, uma caixa, então ela vai ser a classificação de embalagem. Ah, não, vai dentro do meu produto, porque quando eu for vender ele unitário ou por uma determinada quantidade, uma leva, ele precisa estar no produto. Sem ele, não funciona. Ou, sem ele, a empresa não consegue receber, não tem uma forma de transportar. Então, é matéria-prima, certo? Tem essas identificações. A caixa, por exemplo, seria para você transportar. Você precisa da caixa para poder vender a sua matéria-prima? Desculpa, seu produto acabado? Não, então ela não é matéria-prima. Seria mais ou menos dessa forma, certo? Vocês podem estar identificando de forma diferente. Caso tenha dúvida, né, a gente pode estar ajudando, mas seria mais ou menos dessa forma para você poder classificar os seus produtos. Produtos em processo seria basicamente tudo que vocês estão ainda industrializando ou repassando para industrializar. Produto acabado é o produto final, certo? Vocês passou já todo o processo de industrialização que vocês estão vendendo. Subproduto seria qualquer produto que vão compor o produto também. Então, se vocês estão levando algum produto específico, né, junto com o produto final, esse é um subproduto. Produto intermediário são tudo que vocês colocam dentro do processo, certo? Que vocês precisam utilizar, pode ser insumo, pode ser equipamento e afins. E outros insumos seriam outros processos que não têm a ver com a empresa, mas você precisa no processo de produção. E o estoque não escriturado. Essas informações não são importantes para o bloco K e não vão ser aceitas pelo bloco K. Tá? É o material de uso e consumo da empresa, ativo imobilizado da empresa e serviços. Todos esses tipos de classificações
dentro do seu sistema não vai para o bloco K, tá? E ele não vai aceitar a geração. Você pode até trocar a informação de serviço para, por exemplo, um produto intermediário. Se ele tiver a identificação de código 09, ele não vai, tá? Alguém tem uma dúvida a respeito de bloco, de informação do que vai, do que tem que ser obrigado a entregar e aquilo que não tem? Alguém tem uma dúvida? Não? Conteúdo do bloco K. Aí está a estrutura, tá? Essa estrutura é a estrutura que a Receita vai entender, certo? Para poder passar para ela. E o que ela vai identificar, certo? No processo da empresa. Então, começando pelo K100, que é o período de apuração de CMS, ele é identificado justamente pelo período, a apuração de CMS, certo? Então, ele vai estar informado o período final e o período inicial da apuração. Hoje, no momento, quem faz essas informações é o próprio escritório, certo? Então, vocês não precisam identificar exatamente as informações do CMS. Basta vocês indicarem a apuração, o período, o intervalo, que o seu sistema vai gerar. Quando vocês informarem o período de apuração, né, eles vão extrair as informações daquele período e automaticamente eles vão dar a data. A apuração do CMS é feita pelo escritório, então não há necessidade. Eles podem deixar a informação zerada lá. O estoque escriturado. Esse é o K200, né, que é aquela informação onde vai todo o detalhamento do estoque, todas as informações do estoque, certo? A desmontagem de mercadoria. Esse K210, ele vai estar presente, tá, dentro do K, mas ele não é obrigado a você entregar, porque dependendo da empresa, ela não tem desmontagem, certo? Ela não tem o processo de origem do item e o que ele vai se transformar quando desmontar, certo? Então, esse processo de desmontagem, vocês não precisam atender agora, somente se vocês tiverem um processo de desmontagem mesmo dentro da empresa, que aquele produto que vocês compram vai se transformar em vários outros, ou até mesmo em um só, dependendo da forma da empresa que entende. Tem o K215, que é filho, né, do K210, que ele vai informar a mercadoria que está transformando, para que ela vai a origem, primeiro no K210, e a 215 é o destino, ou seja, para que fim aquele produto desmontado ele vai ser. Se vai ser matéria-prima, se ele vai ser produto acabado, ou se ele vai ser em produto intermediário. As outras movimentações internas de mercadoria seriam qualquer movimentação que vocês precisam tirar do estoque. Essa informação ela não está ainda com uma estrutura 100%, tá? Por quê? Dentro dessa movimentação das mercadorias, você tem que identificar várias informações que você vai passar para o próprio sistema. Como ela não está com a estrutura ainda 100%, ela está tendo algumas atualizações, vocês também não precisam entregar, tá, nessa, porque essa movimentação seria que você movimentasse, tirasse de um local para transportar para outro, de uma filial e assim por diante, certo? Itens produzidos, certo? Aí vai estar a identificação dos itens produzidos. Esses itens produzidos vão estar entrando, teoricamente, em 2022, certo? Se não antecipar a entrega, a mesma coisa com os insumos consumidos. E dali para baixo, certo? Até o K280, vai ser a informação de todo o processo que vocês vão colocar na industrialização, certo? Reprocesso de produto, reparo, insumo, industrializações de terceiros vão ter que identificar o CNPJ para quem está indo ou de quem você está tomando a mercadoria. Licitação efetuada por terceiros, você vai informar o CNPJ para quem você está mandando a industrialização. E as correções, que é o K270, elas são apontamentos que você vai fazer durante o processo. O que é esse apontamento? São os famosos ajustes, né, de estoque. Então, tudo que você precisar fazer de ajuste entre os outros blocos, você vai informar aí, certo? Tem as correções de apontamento, então se você errar algum ajuste, você pode corrigir o ajuste, certo? E a correção final, que é o apontamento final do estoque estruturado, que caso você aconteça, eu expliquei no começo, de informar lá no começo do ano o produto errado, você pode estar corrigindo com o período de apuração, antecipando o período de apuração, né, informando qual a data da correção e apontando que você errou. E finalmente o ensinamento do bloco, que ele tem as informações totalizadoras e informações que vão ser pertinentes para poder entregar todo esse bloco aqui, que é a quantidade de linhas do arquivo e tudo mais. Certo? Essa estrutura do bloco K, ela pode sofrer modificações, tá? Ela não está, desde 2017, dependendo da forma em que a empresa trabalha, ela precisa incluir alguma informação nova, então eles podem adicionar algum bloco, tá? Mas
de imediato não tem nada, tá? Que possa adicionar. Esse aqui é o bloco final mesmo. Se tiver alguma correção, eles vão estar avisando para a gente. O próprio SPED indica, tá? Se você está errando em alguma coisa, então, quando você faz o reprocessamento dentro do SPED mesmo, ele vai apontar qual erro que está apresentando. E aí, se não tiver essa opção específica que a empresa trabalha, a gente vai estar fazendo na correção de apontamento, certo? Então, se por acaso acontecer de não tiver nenhum dentro desses blocos, não puder ser informado uma operação da empresa, a gente vai estar informando um ajuste ali, tanto no K270, que é um ajuste que faz, certo? Como no 235, que são os blocos filhos, tá? O SPED é definido por cabeça, né? Registro pai e registro filho. Como que é isso? Toda vez que você faz o SPED, ele vai estar apontando para você o que são informações principais. E abaixo dela são informações detalhadas. Então é basicamente isso. Vocês verificarem ali, ó, o K200 é uma informação pai, o registro pai, é um registro principal. O K210 ele é uma informação complementar, ou seja, uma informação detalhada do K200 e assim por diante. Toda vez que quebra um número, ele é uma informação do pai, do cabeça, certo? Então, informação, por exemplo, é 250 ou 255 ali, processo de instrução de terceiros, é o registro filho do principal, tá vendo que é o 250. Então é assim que é definido os blocos dentro do SPED. Ele vai mostrar para você a linha do K e as informações por coluna que vão ser importadas lá no SPED fiscal, certo? Bom, essa é a estrutura do K200, certo? Aqui a gente tem algumas informações de registro. A gente tem a informação do número do produto, a classificação dela, certo? A gente tem um campo em que ele vai ser identificado, ou seja, esse tipo de informação de campo é a informação do que é a descrição, certo? Ali no começo, ó, número 01, tem o campo registro. O registro é o K200, tá vendo? Então nele vai conter todo o texto das informações do K200. O tipo de classificação do bloco, certo? Então tem o tipo de identificação, se ele é cabeça, se ele não é cabeça, certo? Tem as informações do tamanho do layout, tá? Então o registro K200 ele tem o tamanho até de 4 dígitos ou de 4 colunas, né? A descrição, certo? Isso aqui é uma informação adicional que só vai ter no K220, se eu não me engano, que é a quantidade das informações de reajuste que precisa ter no registro, certo? E a obrigação. A obrigação, tudo que for O, né? Tudo que for O, ela é obrigada a ser entregue, certo? E a OC, ela pode ser entregue se tiver algum ajuste, certo? Se tiver a obrigação de ser entregue mesmo. Tá? Então, esse aqui seria a informação do K200, ele é definido dessa forma. Tem algumas estruturas, certo? Dentro dessas estruturas, você vai identificar a informação. Dentro do seu sistema, ele vai puxar a informação e vai transformar nesse registro. Bom, só os três slides, eu acho. Esses arquivos aqui, ó, o K201, K200, K280 e K290, 990, eles têm um próprio layout de definição de informações, certo? Então, como a informação, igual mostramos para vocês, o K200 foi identificado, ele vai aparecer para vocês em blocos, em colunas. Dentro do validador, vocês podem estar baixando o validador, ele é gratuito, tá? Vocês podem estar baixando o DataCenter para ir testando os arquivos, identificando os problemas, tá? Por isso, definido, quando vocês gerarem arquivos, eles vão estar separados em colunas, né? Por layout de colunas. Então, essa informação de indicador de estoque, tá vendo? Ó, informações de poder de terceiro, vocês vão ter que informar o CNPJ, tá? do proprietário. Então, se vocês receberem qualquer informação de processo de industrialização, ou até mesmo de estocagem de terceiros, você está informando do proprietário. E ele está vendo que no começo ele tem um código, ó, é 0, 1 e 2. O 0 vai ser informações do seu poder, ou seja, bens seu próprio, né, da empresa. O 1 vai ser informações de posse de terceiro, então quando vocês tiverem algum estoque de posse de terceiros, vocês estão identificando com o código 1, e aí ele vai habilitar o campo do CNPJ para você digitar o CNPJ da empresa que vocês estão em posse de terceiros, certo? O 2, quando vocês mandam para terceiros. Isso aqui é talvez a informação mais importante do que pega mais no pé. Por quê? Se você não identifica que o estoque é de terceiros ou está em posse de terceiros,
e o seu cliente ou fornecedor indica, ele vai pegar. Também é aplicado multa, porque é uma omissão ou uma informação incorreta, certo? Então é um erro. Se você conseguir corrigir antes que o fisco pegue esse erro, ele não aplica multa, porque você já está confirmando que você errou e está retificando antes, certo? Então ele não irá aplicar multa. Então, retifica o arquivo para poder não ter a penalização, certo? Se agora é inviável vocês fazerem a CNPJ, nesse caso específico de quem que está ou o que você tem em posse, vocês podem fazer por média, tá? O estoque ele habilitar o campo por média, você pode estar colocando lá. Então é só você informar o terceiro e quanto de estoque você tem de terceiro, certo? E aí você pode definir isso, e isso é por produto, infelizmente por produto. Você vai ter que estar colocando lá o produto, total do produto, uma média de estoque daquele produto, e está identificando o CNPJ do terceiro ou para quem está, né, o seu produto. Se você não identifica o CNPJ, tá, a informação, quando o seu cliente, o seu fornecedor indicar, ele primeiro vai verificar onde que está o problema, então isso sempre vai no destinatário, né? Verifica se o destinatário não informou o que você informou no SPED, que você está industrializando o produto dele, ele está em posse do produto dele, e ele não identifica, ele vai penalizar sempre o seu cliente ou o seu fornecedor, certo? A mesma coisa acontece com os demais blocos. Se você, por acaso, classificar de uma forma como o seu produto e o produto do terceiro, você vai estar omitindo informação ou vai estar colocando informação incorreta, certo? E você vai estar puxando a fiscalização para a sua empresa, certo? Então é importante que você sempre pegue as informações e classifique de uma forma correta, tá? Então, se você tiver alguma dúvida de como informar isso dentro do SPED, o próprio manual do SPED ele demonstra para você as informações que o SPED aceita, certo? Então, dentro do SPED, ele tem algumas informações de bloco lá, informações que qualquer sistema com TI, né, específico, consegue identificar para puxar o arquivo correto, certo? Tem um campo aqui, né, dos códigos do participante, que é onde você vai informar o CNPJ. Então, o campo ele tem 2 espaços para você informar o CNPJ e, se houver, o CNPJ da filial, tá? No caso, se você estiver utilizando o CNPJ da filial. E o registro é sempre pegado no 150, ou seja, esses 0150 terão registrados das informações de terceiro, de cliente, então vai estar tudo informado lá. Ele vai identificar se o que você está informando aqui está coerente com o que está lá no registro 0150, que é o registro de terceiros que a empresa está transmitindo no arquivo, certo? Tem a informação do código do campo também, que é o código do item terceiro, tá vendo? É o código do item. Esse código do item vai particular de cada uma das empresas, certo? Então, dependendo da forma que você for classificar, você pode inclusive colocar letras, tá, para identificar melhor. Então, se você tiver um processo de industrialização do seu cliente, você pode estar colocando um produto que vem dele como I e o código, tá? Ele aceita a letra, o SPED fiscal, na estrutura dele aceita letra como código. Você pode estar classificando I e o código da empresa, que provavelmente é o processo, o produto de industrialização, M, produto, que é matéria-prima, NP, várias formas, revenda como M ou como R, classificando o código depois, né? Então, se você fizer dessa forma, vocês não vão ter problema nenhum. Agora, se vocês não conseguem atender algum requisito desses campos, que são os obrigatórios, certo? Não, os obrigatórios são esses com O. Então, se vocês não conseguirem identificar ou não tiverem informação do sistema, vocês vão ter que preencher para que não apresente erro no SPED, certo? Esses campos são sempre obrigatórios, tá? Se não for obrigatório, vai ser o OC. K280. Esse, como eu falei para vocês, é o de reajuste, né? O ajuste da informação que vai no K200. Dentro do K280, o que você vai informar? Tem um texto fixo, ou seja, aquilo que você precisa modificar. Então, você vai compor a informação. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a descrição de um produto está incorreta e vocês precisam acertar a descrição. Vocês estão colocando o texto, informando o que é que você vai alterar. Descrição do produto. Depois você vai colocar a data do estoque. Quando que ocorreu a alteração? Vocês fizeram a alteração em fevereiro, vocês estão transmitindo a declaração de setembro, vocês vão informar lá. Fevereiro de 2019 teve alteração da descrição do produto e a gente não informou em fevereiro. Então faz
a descrição do produto correto agora. O K, o 3 ali, é o código do item, certo? Então, você vai informar o código do item que teve alteração, a quantidade de correção, se ela foi positiva ou negativa. O que significa isso? Vamos supor que esse campo, está vendo que ele está OC, então ele não necessariamente precisa ser entregue, só se você selecionar que foi um erro de valor ou de quantidade. Então ele vai estar lá, ó, quantidade ou valor do produto. Quantidade positiva. Quanto que ele aumentou no seu estoque? Se na época que você informou que estava uma quantidade menor, nós vamos colocar como quantidade positiva a quantidade que precisa ser aumentada, certo? Naquele período. Quanto de negativa? Se você colocou um valor maior, você vai estar colocando nesse campo que na época você tinha um produto, uma quantidade de produto menor ou um valor de produto menor, certo? Indicador de tipo de estoque, a gente tem como o K200, a gente também tem como informar aí, certo? Se porventura vocês informarem lá dentro do SPED que é um produto de posse de uma empresa de terceiro e informou o código errado, que vocês estão em posse de terceiro e na realidade a empresa terceira está em posse do seu, você pode vir aí e corrigir, certo? Da mesma forma que você pode estar informando no estoque, né? No começo, agora de janeiro, informando que o produto é seu, mas na realidade não, você está em posse de terceiro. Então você pode vir aí, selecionar esse campo e acertar e digitar o CNPJ lá embaixo, certo? CNPJ no arquivo, onde você informa o participante, ou seja, o terceiro, que também precisa estar registrado no cadastro do produto, certo? No cadastro dos terceiros. Então, as informações que eu passei para vocês são informações pertinentes ao bloco K. Eu vou estar dando uma revisada em tudo, só para vocês terem a noção do que é que a empresa vai ter que entregar, certo? E aquilo que o escritório vai ser obrigado a entregar e aquilo que a empresa vai ser obrigada a entregar. Hoje, no escritório, a gente tem uma estrutura para poder importar os arquivos, certo? Então, essa estrutura tem que ser um bloco K, tá? Então, caso vocês não tenham a disponibilidade de gerar o bloco K, vocês vão ter que correr atrás de um gerador, certo? De uma informação que tire isso para você, um sistema específico, para gerar essa informação para a gente importar e futuramente colocar as informações da escrituração, de apuração e passar isso para a receita, certo? Essa informação do bloco K, ela depende muito de sistema, certo? Por quê? Se qualquer erro que você informe dentro do processo, certo? Do produto, ele não vai apresentar no SPED. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se aquele produto é matéria-prima e você classificou ele como produto acabado, o SPED não vai entender isso, tá? Então não tem como a gente definir isso para vocês, certo? Porque isso é um processo particular da empresa, certo? Então, vocês têm que classificar de maneira correta, para que a gente importe de maneira correta também e não dê problema no futuro, certo? O SPED, dentro do SPED, as informações que vão ser compostas dentro do SPED, principalmente de valor, ele vai ser idêntico ao bloco K, ao bloco H. Muita gente confunde o bloco H com o bloco K. O bloco H é específico como controle do estoque, certo? O bloco K ele vai ser voltado ao atacadista e indústria, e dentro do estoque, do contexto do bloco K, vai ter o processo de industrialização, certo? Então, esse processo de industrialização, que vai ficar contido dentro das informações do bloco K, ele vai extrair informação do seu estoque. Então, se você colocar qualquer processo, certo? Identifique o produto. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma matéria-prima, chega a matéria-prima para vocês vão classificar ela. Quando vocês classificam ela, vai ficar alguma coisa de resíduo no estoque? Vocês precisam identificar que vão ter resíduo, certo? Então, aí você vai classificar ela de maneira que ela vai voltar como matéria-prima. Então, aí você vai transformar novamente em matéria-prima. Essa matéria-prima vai ser transformada no processo, vai ter um processo dela, né, que vai estar em produto em elaboração, produto, depende da forma que vocês classificarem, né, ela vai estar em processo, certo? Produto em processo. A hora que vocês mandarem para terceiro para industrializar, vocês vão mandar em processo também, certo? Produto em processo. O terceiro vai registrar como produto industrializado dele, então tem toda uma classificação aí, tá? Ele vai identificar o produto industrializado dele em posse da empresa, vai informar o CNPJ da empresa. Ele vai devolver aquela nota, certo? E o registro que vai vir daquela nota você vai identificar como produto em processo. Ou, dependendo da forma, você vai identificar produto acabado, certo? Então, depende da forma que vocês entenderem a nota. Então, quando a empresa manda para vocês, vocês vão ter que fazer uma transformação do produto. Isso tudo precisa estar registrado no sistema, por quê? Se você deixar de registrar qualquer informação dentro do sistema, vai haver falhas nas classificações aí, certo? Eles vão duplicar itens, acontece muito, de você colocar um produto de matéria-prima e aparecer o mesmo produto, a mesma descrição, com um código diferente,
e produto acabado com os mesmos valores de estoque. Então, teria que ficar atento a essas informações do estoque, vocês teriam que acompanhar certinho para ver se está ok, se o estoque é informado realmente daquele produto, certo? E também verificar se, por acaso, a classificação está vendo no seu sistema, porque dependendo da forma que você puxa a informação do sistema, se você classificar no terceiro, do jeito que vem no terceiro, vai estar errado, certo? Eles vão estar classificando com o código do terceiro, certo? O seu item, aqui dentro da empresa, no processo de produção dela, vai ser 1, certo? Você não vai estar registrando mesmo. Vai ficar com o estoque, teoricamente, a mais daquele produto. Então, é como se vocês estivessem comprando o produto 200 lá, o produto X, ele está vindo para você. O estoque dele só está aumentando. E o produto Y só está diminuindo. Porque para você, aquele produto é Y, certo? Então, isso vai estar negativo. Então, está vendo que vai ter uma discrepância e o SPED não aceita o valor negativo, tá? Ele vai ficar apresentando erro. Então, você tem que transformar esse estoque X em estoque Y. Isso tudo o sistema faz, tá? Depende do sistema, o sistema ele vai transformar isso, essa forma de ler, né, da transformação do produto, e vai identificar o produto que vem para vocês. Identificando o produto que vem para vocês, esse produto Y, ele não pode haver dois Y, tá? Ele não aceita, se o seu sistema gera 2 vezes o Y, o SPED não vai aceitar, ele vai acusar erro, ele vai falar assim, existem arquivos de duplicidade. E aí vai dar diferença no estoque que vocês forem mandar para a gente, certo? Então aí não pode ter duas classificações idênticas, não pode ter 2 descrições idênticas, tá? Vocês precisam informar pelo menos uma informação diferente na descrição. Vocês não podem preencher o valor da quantidade e o valor 0 no valor do produto, ele não aceita, tá? Da mesma forma que ele não aceita produto negativo, tá? E vocês não podem informar também no CNPJ, o CNPJ incorreto, certo? O CNPJ inexistente, senão ele vai apresentar erro também. Os arquivos que vêm para a gente está fazendo tratamento, certo? Então, o necessário não é mandar todo o arquivo, somente o bloco K. Por quê? As informações dos demais blocos, bloco C, os blocos de apuração, o escritório já faz, certo? Então, o escritório faz, o que ele vai pegar? Vai extrair o bloco K de vocês, importar para o nosso sistema, a gente vai transmitir o arquivo completo, certo? Então, caso vocês venham conversar com a parte de TI, né, na geração do arquivo, dependendo da forma que vocês vão fazer a geração, vocês só vão selecionar o bloco K, certo? Não precisam selecionar os demais blocos. Se o seu sistema não gera, só gera o bloco completo, com todas as informações, pode encaminhar para a gente vai tentar vendo uma melhor forma de poder atender, certo? Sempre identificando isso para o seu sistema, fazer uma melhoria, certo? Porque essa informação, principalmente se o seu sistema não identifica nenhuma dessas informações aí, ó, você não vai conseguir atender o bloco, certo? O bloco ele tem algumas especificações que você precisa preencher, senão ele vai apresentar erro. E é inviável digitar manual, certo? Não tem como. Tem informações também, essas informações de ajuste, ele tem que seguir um padrão também, tá? Você não pode informar o ajuste toda hora, a Receita está olhando os seus arquivos. Então, o ajuste também só se for necessário, tá? Principalmente ajuste de informação de valores, tá? E de quantidade. Correções que vocês tiverem de apontamento, sempre é bom, a gente vai estar sempre identificando para vocês os erros, certo? Se vocês identificarem algum problema, é sempre bom vocês passarem para a gente, porque como a gente não está acompanhando o processo, vai ficar, se vocês não informarem para a gente que vocês tiveram aquela correção, quando a gente importar um bloco no mês de fevereiro, por exemplo, importar no mês de março, com a alteração já, a Receita ela não vai identificar que teve uma troca de estoque, certo? Uma troca de produto, por exemplo, e ela vai falar, olha, esse estoque aqui que você informou está muito positivo, certo? E apareceu um produto do nada. O que é isso? Você não apontou. Ela pode aplicar multa ou ela pode aplicar um tempo para você poder corrigir esse problema, certo? Aí é mais um tempo gasto também. Então, esse processo de industrialização, ele tem que seguir sempre uma ordem, tá? Se no caso você não sabe certinho o processo de utilização da empresa, é bom sempre você criar como se fosse uma ficha cadastral do item. Aquilo que você precisa de item, aquilo que você precisa de matéria-prima para fazer um produto acabado, fazer um produto em elaboração, um produto em processo, aquilo que você vai transformar, esse produto em processo ele vai transformar em quê? Vai transformar em produto acabado e vai ser esse código. Então tudo que entrar em matéria-prima vai vir para o produto acabado e vai transformar para esse. Então tudo tem que estar tudo certinho, tudo linear no sistema para que não tenha essas diferenças no bloco K, certo? Principalmente tem que tomar cuidado
com o processo de desmontagem, certo? Se vocês tiverem o processo de desmontagem e o processo de reparo. As empresas que têm reparo da próprio processo de utilização, é obrigatório vocês informarem, tá? Então, se por acaso quebra alguma matéria-prima, algum produto acabado, vocês fazem a reparação dentro da empresa mesmo, vocês precisam informar, tá? Porque vocês estariam gastando mais matéria-prima, insumos, certo? Que estão no seu estoque, e ele não vai bater depois, tá? Então, vocês precisam informar o reparo certinho, né? Quantos itens vocês utilizam para reparar o produto. Se isso estiver tudo definido numa ficha de produto, eles não vão ter problema nenhum, tá? Se o sistema tiver identificado, a pessoa lá do estoque vai lá, baixa certinho no produto para consertar o reparo, né? Para consertar aquele determinado produto. Ela vai tirar tanto de matéria-prima, tanto de produto intermediário. Aí passa as informações, no bloco K já vai deduzir, então ele não vai ficar com informação de estoque. Então ele passa para o processo do bloco K a informação que teve reparo, aí ele vai colocar todos os itens que você colocou de matéria-prima no reparo, todos os itens intermediários que você colocou no reparo e afins, certo? E os itens consumidos também, tá? Então, se por acaso você tiver algum processo de terceiros ali que você consumiu, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor se vocês mandam para fora junto com a tinta, certo? Vocês compraram essa tinta. Vocês obrigatoriamente precisam informar que vocês estão mandando junto com a tinta para pintar, certo? E é aí que esse bloco que vai informar. Se o seu sistema não coloca essa informação, não está ticado que vai gerar essa informação para trazer para o bloco de encaminhamento para terceiros, quando acontecer de vocês informar o estoque, vai estar em posse seu e em posse de terceiro. Então vai acontecer uma duplicidade de informação. Aí você também pode pegar, certo?